Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Vinícius do Portal da Cidade. Hoje estou aqui com o vereador Rodrigo Ataíde, aqui de Araçatuba. Primeiramente, Rodrigo, antes da gente começar a nossa entrevista, gostaria de agradecer você por receber a gente aqui. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição, sempre que Rodrigo, precisarem. e para começar a nossa entrevista de fato, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o processo eleitoral, Foram suas primeiras eleições, você já foi eleito. Conta pra gente como foi esse processo, essa experiência para você. Olha, o processo eleitoral realmente foi bem surpreendente. Quando a gente se colocou à disposição, a gente já vinha um trabalho voluntário nas últimas eleições, organizando a questão partidária, organizando o processo eleitoral, né, já há 8 anos antes, né, desde 2016. E, e o grupo que a gente estava realmente falou: olha, Rodrigo, então agora eu acho que era hora de você participar. Eu falei: olha, se vocês estiverem comigo, vamos lá, né? Então eu penso que foi muito gratificante realmente a acolhida de todos do grupo, né? Nós tivemos muitos voluntários trabalhando pela eleição e o resultado veio, né? Graças a Deus o resultado veio de uma maneira natural, vibrante, porque todo mundo realmente querendo participar da política. Eu acho que isso é uma das bandeiras do nosso mandato, fazer com que as pessoas voltem a participar de maneira espontânea do processo eleitoral e da política como um todo. Rodrigo, e agora falando sobre o seu mandato especificamente, eu gostaria que você fizesse uma avaliação pessoal até aqui sobre o seu mandato. Olha, o que eu posso dizer? Muitas vezes até se encontra as pessoas falando: mas você foi arrumar rolo para sua cabeça, né? Da vida empresarial, você vai entrar na política. Eu falo: olha, já que realmente a gente teve o apoio de um grupo de pessoas que abraçaram, e eu vejo que realmente é uma atividade extremamente necessária, né? Cada vez mais as pessoas precisam realmente entenderem, participar de alguma forma. Há várias maneiras de participar da política, não só como entrando como candidato. E a mudança realmente da sociedade, ela só vai se dar a partir daí. Por isso que eu vejo nesses quase 10 meses de mandato, quando a gente começa a trabalhar muito mais nos bastidores do que realmente na mídia, a gente começa a ter o quê? Um contato muito mais próximo, a gente consegue ouvir muito mais as pessoas, a gente consegue buscar as respostas necessárias. E assim aconteceu nesses 10 meses. A gente passou aí por várias pastas, né, atendendo pessoas na área da saúde, na área do desenvolvimento econômico, na área, vamos colocar aí, do desenvolvimento de pessoas no âmbito psicológico, né, de formação, que é uma coisa que vem realmente da bandeira do nosso projeto. Rodrigo, agora aproveitando, que você levantou a bola, eu gostaria de falar sobre os projetos, os projetos que você já realizou e aqueles que você pretende realizar até o fim do seu mandato. Conta um pouquinho pra gente sobre essa pauta. Um dos projetos mais recentes aí foi a questão da Semana da Psicologia, né? Como a gente tem realmente muito forte essa situação de que as pessoas precisam participar novamente da política, e essa base vem realmente de uma estruturação familiar, né? Por que familiar? Porque quando você percebe que a sociedade muitas vezes fala assim: mas o problema do Brasil são os políticos, né? E aí tem uma reflexão que eu gosto de fazer muito, que há 30, 40 anos atrás você tinham professores e professoras, a gente viu isso na campanha, felizes e realizados. Eu gosto de usar esse termo porque as pessoas faziam aquilo de bom grado e por realizar uma vocação. Então você tinha pessoas que queriam ser professores, tinham prazer por ensinar. E qual é o reflexo de hoje? Estressados e esgotados. Aí você fala assim: olha, peraí, mas há 30, 40 anos atrás nós não tínhamos estrutura de escola, não tinha ar-condicionado, não tinha uma boa merenda como é hoje, e as pessoas iam a pé sem transporte. E hoje você tem escolas em excelentes estados, você tem ar-condicionado, você tem uma excelente merenda. E por que você tem professores estressados e esgotados?
porque realmente, o que acontece? Nós mergulhamos numa crise do individualismo, onde as pessoas começaram a terceirizar a educação, que muitas vezes é de dentro de casa, para o Estado. E isso vai sobrar onde? Na mão do professor. Esse papel de conscientização, que a responsabilidade de deveres que está em nós foi sendo transferido. Bom, com tudo isso, uma das situações do individualismo que nos leva a isso, o mundo digital tem as suas muitas vantagens, mas aí a gente entra num dilema entre a virtude e o vício. Se ele for bem usado, ele é excelente. E se ele for mal usado, ele vai o quê? Vai mergulhar a sociedade no individualismo em si mesmo. E o ser humano mergulhado em si mesmo não se realiza. Por isso veio a ideia da Semana da Psicologia. Quando a gente lançou a ideia, a gente promoveu um diálogo entre as faculdades, entre as universidades da cidade. Elas abraçaram isso e escolheram o tema. Já que nós estamos falando sobre isso, por que não falar sobre o primeiro ano, o uso de telas? E foi aonde essa Semana da Psicologia se realizou, alcançando um sucesso que eu não esperava no primeiro ano, mas foi muito bacana, trazendo vários tipos de assuntos relacionados a esse ponto, tanto positivos como negativos, que trouxe a reflexão. Porque se a gente realmente não levar essa realidade para os pais, para a sociedade, de que a situação da tecnologia ela pode ser usada para o bem ou para o mal, depende de quem, de como a gente usa isso, muitas vezes a gente se omite de um perigo que está nas nossas mãos, na nossa casa. Você vê que a Semana da Psicologia já emenda com a ação do Setembro Amarelo, que é uma situação que não pode sair de pauta, porque nós estamos vendo um problema muito grave na sociedade hoje. Então, eu vejo que essa reflexão, ela contribui para um retorno do ser humano de dizer assim, eu preciso voltar a aprender a me relacionar com o outro. Entende o porquê da Semana da Psicologia? Não é algo somente político, jamais, não deve ser. E ela tem uma perspectiva muito grande, a nível de que, por exemplo, imagina só se você começa, todos os anos você vai ter temas diferentes, e você começa a trazer palestrantes renomados, isso pode ser uma referência na região, a nível de que as pessoas, os jovens que são do terceiro colegial, começam a entender, peraí, será que eu não tenho vocação para ser psicólogo? Como será o mundo daqui para frente? Ou seja, essa ciência ela é extremamente necessária nas próximas gerações, na nossa e nas próximas gerações. Mas isso é só um dos projetos. A gente aprovou recentemente a situação do Parque Industrial, do desenvolvimento. É um caminho que a gente encontrou para trazer segurança jurídica, que numa situação que a gente está vivendo na cidade. A gente acredita que com esse projeto tudo vai se encaminhar da maneira muito boa. Nos próximos dias nós podemos ter respostas interessantes sobre isso. É uma área que eu gosto muito de trabalhar. Enfim, muitas outras atividades a gente tem realizado, acompanhado, né? Não sei se também, se você entrar no meu Instagram, tem uma situação, uma visita que a gente fez na Santa Casa, que é um projeto já de, antes de ser vereador, lá como ainda no começo, como voluntário, a gente conseguiu um recurso importante naquela época, em 2016, trazer R$1 milhão para a Santa Casa naquela época, tinha uma expressão muito grande, né? 1 milhão há 8 anos atrás tinha um valor muito maior do que hoje, né? E com isso a gente conseguiu reformar a ortopedia da Santa Casa do segundo andar, e é interessante que como bons exemplos vai trazendo outros, né? Quando foi direcionado para o segundo andar isso, a sociedade começou a ver que aquela reforma era muito bacana e precisava dar continuidade. A própria comunidade, empresários começaram a falar assim, eu quero reformar um quarto aqui, o outro aqui. Ou seja, se você andar no segundo andar da Santa Casa, ele foi inteiro reformado a partir de uma situação pública bem organizada e bem planejada. Então, eu penso que o caminho realmente
da política, ela está ali como um facilitador da sociedade. A partir do momento que ela não atrapalha o setor privado e ela traz isso como um fator de unidade, as coisas começam a se realizar numa velocidade imensa. Legal. Ataís, primeiramente, mais uma vez gostaria de agradecer você por receber a gente aqui e conceder essa entrevista. Sim, claro. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição, sempre que precisar, alguma dúvida. Nós estamos ali trabalhando, às vezes um pouco mais discretos, mas a gente está vibrando com o nosso trabalho. É muito bacana e a gente quer cada vez mais trazer essa frente para que as pessoas falem assim: vale a pena participar da política. É possível atravessar o meio público fazendo bem, fazendo as coisas certas, para que a continuidade disso possa realmente transformar a nossa sociedade. Tá bom? É isso aí. Pessoal, então é isso. Se vocês gostaram de mais uma entrevista, acompanhe o portal da cidade de Araçatuba para mais.